Fala pessoal, tudo bem? How is everybody doing? Aqui é o professor Shane da página Inglês com Shane. Eu estou aqui com mais uma aula incrível, totalmente gratuita e a parte mais importante, uma aula completa, não somente umas dicas, umas sugestões, umas coisas curtas. Isso aqui vai ser uma aula totalmente completa, com todas as informações que vocês precisam para aprender sobre qualquer assunto. O assunto de hoje, o tema de hoje, vai ser verbos auxiliares, auxiliary verbs. E vou explicar tudo o que vocês precisam saber sobre essas palavras um pouco difíceis do inglês. Por que eu estou fazendo essa série? Estou começando a fazer essa série de aulas completas. Porque eu acredito, sinceramente, do coração, que todo mundo deveria ter acesso ao inglês no Brasil. Como eu sempre falo, quem tem condições para pagar um curso, um professor particular, que obviamente é uma opção sensacional, uma das melhores opções que tem hoje em dia. E quem tem essas condições vão pagar. E quem não tem, ou quem, por exemplo, não tem tempo, ou quem tem uma agenda lotada, pode ter umas dificuldades de encontrar um professor que encaixe na sua agenda, por exemplo. Então, eu estou criando essas aulas completas para que vocês e todo mundo possa aprender inglês verdadeiro com um professor nativo, com mais de 10 anos de experiência na área de inglês, dando aulas de inglês ao redor do mundo. Primeiramente, antes de começar tudo, pessoal, como eu te falei, o nome da minha página aqui é Inglês com Shane. Inscreva-se agora mesmo no meu canal, dá um like neste vídeo se você gostou da ideia, da proposta dessa série do meu canal. Interage também, eu quero ver os seus comentários. Por favor, se você comentar, eu vou fazer tudo para responder todos os comentários, interagir com vocês, conhecer vocês um pouco, entender um pouco das suas necessidades. Se vocês têm alguma ideia ou sugestão para um outro vídeo para eu fazer no futuro, manda, aí eu respondo. Se você tem uma dúvida sobre este vídeo aqui, também eu vou responder. E siga a minha página no Instagram, que também é Inglês com Shane, arroba Inglês com Shane. Você vai estar me ajudando muito. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Como eu falei, a gente vai estar falando sobre verbos auxiliares. Então eu vou dar exemplos e explicações sobre o que é, o porquê a gente tem um verbo auxiliar. Porque se você colocar o verbo auxiliar no tradutor, Google Tradutor, por exemplo, não vai aparecer nada. Simplesmente não aparece nada. É como se não existisse. E realmente não existe, entre aspas, o verbo auxiliar no português. O inglês tem um monte de verbos auxiliares e a gente vai explorar e entender todos os verbos auxiliares mais importantes que o inglês tem e, primeiramente, como funciona e para que a gente usa. Eu gosto de responder essa pergunta de por quê ou para quê, porque fica mais fácil para muitas pessoas entenderem a função ou tema se aquela pessoa entende o porquê atrás. Né? E depois disso, depois dessa explicação, eu vou mostrar uns exemplos dos tempos verbais diferentes, os tempos verbais mais importantes. No futuro vai ter aulas sobre cada tempo verbal, não, aulas mais completas, mais detalhadas sobre cada tempo verbal, o presente, o futuro, o passado, etc. Mas a gente vai abordar especificamente, a gente vai falar sobre os verbos auxiliares de cada tempo verbal que tem. Tá? E no final, a gente vai fazer uma conclusão, e durante essa conclusão, nessas aulas, eu vou começar a fazer uma coisa legal. Eu vou mostrar para vocês frases e expressões e perguntas e vocabulário, principalmente frases práticas e essenciais, utilizando o tema da aula. No caso, vai ter um monte de frases diferentes. Eu vou mostrar tanto para vocês a pronúncia de cada frase e também o significado de cada frase. E essas frases são frases que nós nativos usamos todos os dias. É impossível não usar essas frases, mas utilizando esses verbos auxiliares. Então vai ser muito, muito legal. Eu espero que vocês gostem. Como eu falei, me dá um feedback nos comentários, por favor. Começando aqui, então a gente tem auxiliary verbs ou verbos auxiliares.
Primeiro a gente vai falar sobre as funções dessas palavras e por que a gente tem um verbo auxiliar. Bom, a gente usa verbos auxiliares em inglês principalmente para fazer duas coisas. Tem duas funções muito, muito importantes, tá? A primeira função do verbo auxiliar é para criar ou montar uma frase negativa, tá? Então, para montar uma frase negativa em inglês, a gente precisa usar algum verbo auxiliar, tá? Eu vou mostrar uns exemplos para vocês daqui a pouco. Mas primeiro lembra que verbo auxiliar é para criar não uma frase afirmativa ou positiva, mas sim uma frase negativa. E a segunda função é para montar uma pergunta. Então a gente usa perguntas ou cria perguntas com verbos auxiliares. Então, se quiser formar uma frase negativa ou uma frase interrogativa ou pergunta, você precisa usar um dos verbos auxiliares, tá? Então, quando a gente está literalmente negando uma frase, a gente precisa usar. Vou te mostrar rápido, a gente vai ver os exemplos específicos daqui a pouco, mas eu vou te mostrar um exemplo bem rápido, bem útil para você já começar a usar no seu dia a dia. Se eu quiser falar, por exemplo, eu sou americano, tá? A frase afirmativa é simples, que vai ser o quê? Vai ser I am American. Ou melhor, vamos usar outro exemplo. Vamos usar um exemplo de inglês. Eu falo inglês, ok? I speak English. I speak English. Agora, se eu quiser negar essa frase, ou seja, falar eu não falo inglês, eu teria que usar um verbo auxiliar aqui para negar essa frase. I don't speak English. I don't speak English, que é do not, e o verbo auxiliar é do. Eu vou explicar daqui a pouco, especificamente com cada tempo verbal, como funciona e como negar e como utilizar. Mas a gente vai falar assim, I don't speak English. Isso é para dizer eu não falo inglês. Negando o fato que eu falo inglês. Pensando assim, se você gosta de matemáticas, faria mais sentido. Agora a pergunta, você fala inglês? Do you speak English? Novamente utilizando o verbo auxiliar, um dos verbos auxiliares, porque tem mais que um, tem dois. Um dos verbos auxiliares do presente simples é do. Do you speak English? Você fala inglês? Agora a pergunta do século é, sendo que é uma coisa não traduzível, né? Ou seja, é uma palavra que não existe, o verbo auxiliar é uma palavra que não existe no português. É obrigatório usar essas palavras? A resposta é sim. Ou melhor, se você quer falar inglês, se quiser falar inglês correto, se quiser falar inglês bem, com certeza, sem sombra de dúvidas. Se você realmente não se importa, eu não quero falar bem, eu quero ser só entendido no dia a dia, tá? Porque realmente depende dos objetivos do indivíduo, né? A resposta é não é obrigatório. Você pode falar incorretamente e ser entendido, é possível. Por exemplo, se eu falar para você, em português, nós vai para a loja. Bom, vocês, como brasileiros, entenderam totalmente o que eu acabei de falar. Mas vocês também sabem que é o jeito incorreto de falar. Eu estou aqui para mostrar para vocês o inglês correto, entendeu? Eu vou te mostrar o inglês correto que nós nativos usamos no nosso dia a dia. Obviamente, tem americanos que falam incorretamente, que usam o inglês errado. Mas, então, a resposta como professor, a resposta que vou dar para vocês, o fato que você está aqui, se você está assistindo essa aula, você está estudando, querendo melhorar o seu inglês, o seu entendimento geral do idioma, eu vou te falar que sim, é obrigatório. Você precisa usar verbos auxiliares. Não tem como falar inglês bem e corretamente sem usar os verbos auxiliares, tá? Então, isso é um detalhe muito, muito importante. Quando você chegar, isso aqui é uma dica meio aleatória. Pensei agora, eu já falei isso para muitos alunos meus. Quando você chegar no nível mais avançado, você já tem uma base, você já, entre aspas, dominou o inglês, o idioma,
Aí depois você pode brincar um pouco com a ordem das palavras, o que os nativos falam como gírias, cortando as frases um pouco, utilizando contrações informais e essas coisas. Mas se você está aqui para realmente aprender e entender o que é e para que serve um verbo auxiliar, a minha sugestão para você é sim, melhor memorizar e decorar verbos auxiliares e utilizar no seu dia a dia. É muito importante, tanto na fala quanto na escrita, tá bom? Bom, então isso aqui é a teoria do verbo auxiliar, tá? As funções, por que a gente tem essas funções, ou quais são as funções e como a gente usa, por que a gente usa e se é obrigatório. Agora, o que a gente tem? Isso aqui vai ser a maioria da nossa aula hoje, porque eu vou mostrar para vocês exemplos práticos dos verbos auxiliares. E o que a gente vai ver aqui são 4 tempos verbais, que são os 4 tempos verbais mais importantes, na minha opinião, tá? Todos os tempos verbais são importantes, né? Para poder falar bem e corretamente o inglês, você precisa saber e dominar todos os tempos verbais. Mas esses quatro aqui, principalmente os primeiros aqui, os 3 aqui, present simple, past simple e future, com certeza são os mais importantes. Aí eu adicionei esse 4 aqui, principalmente para mostrar para vocês um outro tipo de verbo auxiliar que talvez não seja tão óbvio para vocês, tá? A gente vai começar aqui com present simple. Present simple. Eu já dei um exemplo antes, eu dei um exemplo para vocês sobre o present simple, como funciona e por que a gente usa. Eu mostrei para você do. Então a gente já sabe que um dos verbos auxiliares do present simple, pode ser present simple, simple present, tanto faz, é do. E também tem does. Does é o outro. Como eu falei, tem 2. Tem do e does. Quando a gente usa do, bom, do a gente vai usar com I, you, we e they, os pronomes. E does a gente vai usar com he, she e it, que é a terceira pessoa, tá? Como eu falei, a gente usa os verbos auxiliares no geral com perguntas e com frases negativas. Quando a gente usa frases negativas, quando a gente for negar uma frase, que nem o exemplo que a gente usou de I don't speak English, a gente vai usar a contração daquele verbo auxiliar. Vamos ver o exemplo de novo que eu mostrei para vocês. Eu falei para vocês que, na frase positiva, a gente tem I speak, você, you speak English. Você fala inglês, tá? Isso é uma frase positiva. Então tem 3 tipos diferentes de frase, né? A positiva, a negativa e a interrogativa. Negative vai ser you don't speak English, utilizando o verbo auxiliar. Só que o verbo auxiliar está meio escondido aqui nessa frase, nessa contração de don't, que vem do do not. Geralmente, eu diria assim, 90% dos casos, um falante nativo, ou mesmo não nativo, somente um falante avançado, não vai falar do not. A gente usa do not só para enfatizar. Por exemplo, you do not speak English. Se eu separar esse don't para virar do not, eu estou dizendo que você não fala inglês, não. Você não fala mesmo, para enfatizar, tá? Mas então 99%, 95% dos casos, a gente vai usar a contração. Na interrogativa, na pergunta, que é a terceira forma de frase, a gente vai falar do you speak English? Eu vou te avisar agora mesmo que esse do you aqui no início, esse do you aqui, é uma ordem de palavras extremamente comum que você precisa usar no seu dia a dia em várias situações diferentes.
tá? Do you. Mostra para você se começar uma frase com o verbo auxiliar, no caso do. Então a gente está começando a frase com do. Isso é um sinal para quem fala em inglês que você vai fazer uma pergunta. Ou seja, tem a frase do you speak. Assim que eu for falar do, isso já é um sinal. Mostra, bom, esse rapaz aqui vai fazer uma pergunta. Ou para mim, já que vai ser do you, ou para do I, para ele mesmo, do we, para nós, ou para do they, para eles, no caso. Isso é um sinal. Vai ser uma pergunta sim. Vai ser uma pergunta, assim, eu apostaria muito dinheiro que vai ser uma pergunta. Do you speak English? Do you speak English? Eu coloquei speak aqui, desculpa. Do you speak English? Ok? Isso aqui é o primeiro verbo auxiliar do presente. O outro é does. Does, como eu falei, tem a mesma função, só que a gente usa com outros pronomes. A gente vai usar com he, she, it. Utilizando a mesma ordem de positive, negative e question. Does she work on Fridays? Ela trabalha nas sextas-feiras, ou sexta-feiras? Ela trabalha toda sexta-feira? Does she work on Fridays? Isso aqui é a pergunta. A afirmação ficaria como? She works on Fridays. Vou te mostrar uma coisa interessante aqui. E she doesn't work on Fridays. Não sei se vocês perceberam uma coisa aqui. Eu vou meio que apontar, eu vou mostrar esse detalhe aqui para vocês muitas vezes nas minhas aulas, porque é um detalhe que faz a diferença entre inglês sabe, compreensível e inglês bom, tá? Isso aqui é inglês bom. Perceba aqui, percebe, e você tem que perceber que a gente está conjugando aqui na terceira pessoa, que é he, she, it. A gente vai conjugar o verbo she works, mas na frase negativa e na pergunta a gente não vai conjugar, né? A gente não conjuga aqui. Na aula sobre o presente simples só, eu vou abordar, eu vou explicar isso em mais detalhe, mas isso é uma coisa muito importante, uma informação que vocês precisam saber, tá? Então isso aqui é a terceira pessoa. She works on Fridays. She doesn't, negando, que é does not. She does not work on Fridays. She doesn't work on Fridays. Does she work on Fridays? Começando a frase com does. Legal. Bom, isso aqui é o presente simples e os verbos auxiliares do presente simples. Bom, sem enrolação, vamos já começar o past. Past simple. Past simple é um pouco mais, quando a gente fala de verbos auxiliares, é um pouco mais fácil. Vai ter uma aula sobre o past simple só. Mas quando a gente fala sobre verbo auxiliar, o past simple é mais fácil do que o presente. Por quê? Porque tem apenas um verbo auxiliar, né? O future também tem somente um, tecnicamente. E o future hypothetical tem um só também. Quando a gente fala do past simple, aqui a gente usa did. Did. Com qualquer pronome que seja. I, you, we, he, she, it, they, sempre vai ser did. E a gente usa esse verbo auxiliar o mesmo jeito que a gente usa os verbos auxiliares do presente simples. Então, se eu quiser falar para você, se eu quiser afirmar para você, você comeu pizza ontem. Bom, talvez vocês saibam e talvez não, mas o verbo comer é eat. E eat, no passado, é um verbo irregular. Então a conjugação fica um pouco diferente. Então, na frase positiva, eu vou colocar P aqui. P é positiva, N aqui é negativa e Q aqui é question, ok? You ate pizza yesterday. Você comeu pizza ontem. Legal. Agora, para negar isso, e ate é a conjugação irregular do passado, do verbo eat no passado, ok? Desculpa, foi difícil falar isso. Você não comeu pizza ontem seria you didn't eat pizza yesterday. You didn't eat pizza yesterday. Didn't
é a contração de did not. Então a gente sempre está usando not, independente, né, do verbo auxiliar. Para negar ou criar uma frase negativa, a gente tem que usar not. Do not, don't. Does not, doesn't. Did not, didn't. E a mesma ordem de tudo aqui, começando a frase com did para criar a pergunta. Did you eat pizza yesterday? Sempre anotando o fato, e vocês deveriam estar anotando isso num caderno. Eu, particularmente, acho muito melhor anotar com caneta ou lápis no caderno do que, assim, digitar no celular. Mas também pode. Caso não tenha um papel ou um caderno, eu sempre tenho um caderno aqui com uma caneta. Tem uma caneta dentro do caderno também. Anota. Não se conjuga o verbo depois do verbo auxiliar. Verbo auxiliar. Verbo, no caso, é eat. Verbo auxiliar, no caso, é did. Já que tem o verbo eat depois do verbo auxiliar, não pode. Não pode conjugar o verbo. Aqui não tem verbo auxiliar na frase. You ate pizza yesterday. Não se preocupa, pode conjugar. You didn't eat pizza yesterday. Did you eat pizza yesterday? Você comeu pizza ontem, ok? É o verbo auxiliar do passado simples, do past simple. Só isso. Só tem did. Agora, a gente vai ter uma aula bem detalhada sobre o futuro, porque há mais de uma forma para falar no futuro. Há várias maneiras de falar. Tecnicamente são 3, mas no nosso dia a dia a gente usa 2 formas bastante. Aqui a gente vai ver somente uma dessas formas, tá? Então, se quiser, fica de olho no meu canal. Por isso que eu falo, você tem que se inscrever no canal, porque aí vai aparecer a notificação para você quando for postar a aula sobre o futuro. Aí aqui a gente tem uma palavra, um verbo auxiliar que a gente usa no futuro, nessa forma do futuro, que é will. Will. Vocês já viram essa palavra? Provavelmente, mas talvez vocês não sabiam que isso é, de fato, um verbo auxiliar. Mesma função de todos. De todos. Muito fácil. Então, a gente vai falar, por exemplo, he will make a sandwich. He will make a sandwich tonight. Ele fará um sanduíche hoje à noite. So he will make a sandwich tonight. He will make a sandwich tonight. O que é diferente? O que é diferente aqui com will? Esse verbo auxiliar do futuro é porque a gente usa sim na afirmativa. A gente usa na afirmativa. A gente não usa did na afirmativa do passado e a gente não usa does nem don't na afirmativa do presente. Mas no futuro a gente tem que usar o verbo auxiliar. Colocando de novo P para positiva, N negativa e Q question. He will make a sandwich tonight. Para negar isso, para falar que ele não fará um sanduíche hoje à noite, he won't make a sandwich tonight. Né? Won't é a forma contraída, a contração de will not. Tá? Pergunta: will he make a sandwich tonight? Então, se quiser criar uma frase negativa falando no futuro utilizando will, ou montar uma pergunta, você tem que usar o will ou won't. Dificilmente, como eu falei, dificilmente a gente vai falar will not. Na grande maioria dos casos, a gente vai falar won't. Se você não usar will na frase afirmativa, você vai acabar confundindo bastante a pessoa recebendo a sua mensagem, a sua frase, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Finalmente, o último tempo verbal que a gente vai ver aqui sobre verbos auxiliares é o future hypothetical. Uma palavra que você já viu, talvez,
E se não, tudo bem, eu vou mostrar para vocês. E a gente com certeza vai ter uma aula bem complexa e detalhada sobre este assunto aqui. Mas a palavra é would. Would é o verbo auxiliar que a gente usa para falar sobre o future hypothetical. O que é isso? O que é isso? Isso é basicamente, se quiser falar, eu comeria, se eu pudesse, eu comeria. Essa palavra comeria, ou melhor, se eu tivesse o dinheiro, eu iria, né? So, aqui um exemplo só. If I had enough money, se eu tivesse dinheiro o suficiente, if I had enough money, I would go. Eu iria. Então, qualquer verbo que você tenha no português que tem ria no final, a gente vai colocar would mais o verbo. Iria, would go. Seria, would be. Comeria, would eat. Dançaria, would dance, etc. A gente vai ter uma aula sobre isso, mas eu queria só te mostrar esse ponto meio básico sobre o tema de would. O tempo verbal would. Então, como sempre, se eu quiser falar, você iria, ou eu estou afirmando que você iria sim. Positive, you would go. You would go. E de novo, que nem o futuro, a gente vai usar o verbo auxiliar na frase afirmativa, tá? Diferente do passado e do presente. You would go. You wouldn't go. You wouldn't go, que é would not. Afirmando que você não iria. Né? Você não iria. E a pergunta, question, would you go? Would you go? Would you é uma combinação muito, muito comum no inglês, no geral. Então é legal, já anota e fica de olho, porque eu vou lançar um vídeo sobre esse assunto, mas é assim que a gente usa o verbo auxiliar would com esta gramática aqui, tá? Só isso. Então, até agora a gente viu 4 tempos verbais e como utilizar os verbos auxiliares desses tempos verbais. Os verbos auxiliares do presente, do, does. Do, does. Do passado, did. Do futuro, com essa forma aqui, will. E do future hypothetical, would. Would. Tá? Agora a parte, me fala nos comentários se isso fez sentido, se você tem alguma dúvida, se você quer que eu explique mais uma vez ou de outra maneira, fala comigo nos comentários, por favor, o seu feedback é muito, muito importante. Não esquece de se inscrever no meu canal e me siga no Insta, Inglês com Shane. A última parte aqui vai ser as frases práticas. Então eu montei umas frases muito, muito práticas, frases que vocês precisam saber para poder falar inglês e também para poder usar os verbos auxiliares no seu dia a dia a partir de hoje. Assim que acabar essa aula aqui, você vai poder usar essas frases no seu dia a dia. Então são exemplos. Então eu vou traduzir cada frase para você, aí eu vou mostrar também o jeito que a gente iria, que a gente pronuncia no nosso dia a dia, como nativo. Isso é uma vantagem de ser professor nativo. Eu posso te mostrar na minha língua nativa o jeito que a gente fala e pronuncia cada coisa, entre aspas, perfeitamente ou nativamente. Então vamos lá. Eu tenho aqui seis frases. Eu vou colocar entre 5 e 8 frases nesta parte de cada aula, a aula completa para vocês durante essas aulas no YouTube, tá? Então vamos lá. So, what do you do? Isso é um jeito de falar. O que você faz profissionalmente? Qual a sua profissão? What do you do? E como a gente fala, ou como a gente pronuncia perfeitamente, é what do you do? What do you do? Tá? A segunda pergunta aqui, what did you do yesterday? O que você fez ontem? Anota o uso de cada verbo auxiliar em cada pergunta aqui. What did you do yesterday? O jeito que a gente fala, what did you do yesterday? What did you do yesterday? A terceira aqui, what will you tell him? O que você vai falar? O que você vai falar para ele? O que você vai falar para ele? Ao jeito nativo,
What'll you tell him? What'll you tell him? What'll you tell him? Número 4. What would you do if you could speak English fluently? O que você faria se pudesse falar inglês fluentemente? What would you do if you could speak English fluently? What would you do if you could speak English fluently? 5. Did you see that? Você viu aquilo? Did you see that? Did you see that? E a última, do you understand? Acho que quase todo mundo sabe essa. Você entende? Você entendeu? Do you understand? Do you understand? Do you understand? Então é isso mesmo, pessoal. Uma aula completa, mega detalhada sobre verbos auxiliares. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, manda um feedback nos comentários, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, siga-me no Instagram também, @inglescomshane. Muito obrigado mesmo a todos. And I will see you guys at the next class. Até a próxima aula. Thank you very much. Take care.